En el principio creó Dios los cielos y la... ¿Quién creó Dios en el principio? Cielos y la tierra. Para los estudiantes y los que escuchan historias, la tierra no vino de un Big Bang. La tierra es creación de Dios. Cuando tú miras los cielos, las estrellas y toda la creación, Dios ha hecho y ha puesto orden en la creación. El tema de hoy es: nuestro Dios es Dios de orden. ¿Cómo es? Repítalo más fuerte: nuestro Dios es Dios de orden. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ordenada y vacía, como estaba la tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Y fue la luz. La primera cosa que Dios ha dicho y creó fue ¿qué? Y dijo Dios que nosotros somos luz en la tierra. Dios creó la luz. Lo primero que ha hecho, luz en medio de las tinieblas. Y ojo, te ha llamado a brillar en medio de las tinieblas. Dios te ha llamado a brillar en medio de las tinieblas. Tú eres luz. Diga a tu hermano: tú eres luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios de la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día. Y las tinieblas llamó. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión, cielo. Y fue así. Y disse várias vezes: y fue así. Di comigo: obediencia. Y llamó Dios a la expansión cielos, y la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y cómo fue? Y fue así. Dios espera obediencia. Ele está creando, está aqui poniendo orden en medio a un desorden. Y todo lo que Ele había dicho fue así, porque Dios espera obediencia. Ahora mismo, Joel, me pone mais sonido, por favor, senão me quedo sem voz. Ahora mismo, ou me pone aqui, por favor. Joel hablava del diezmo. Diezmo es obediencia. No es para enriquecer a nadie, aunque hay gente por ahí que lo hace. Pero aquí los hijos de esta casa saben, los que nos acompañan há 25 años en España y 36 en el ministerio, de la idoneidad del hombre de Dios de esta casa, que manda un beso para vuestro corazón. A causa del accidente no pude estar aquí, pero manda un beso a vuestro corazón y les ama mucho. Dijo también Dios, versículo 9: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a todo lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó. Y vio Dios que era. Entonces todo lo que Dios ha hecho es. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por las lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras
¿Cuáles son las dos grandes lumbreras? El sol y la luna. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. La idea de Dios es que la luz se separe de las tinieblas. Tú como luz ha de vivir separado de las tinieblas. No separado para no amarles, sino separado para no hacer lo mismo que ellos hacen, pero sim ayudarles a que entendam que tú eres luz. Diga amén. 19, e foi la tarde e la manhã del dia quarto, e dijo Deus: produzcam las aguas seres vivientes e aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansão de los cielos. E criou Deus os grandes monstruos marinos e todo ser viviente que se mueve en las aguas e que las aguas produjeron según su género, e toda ave alada según su especie. E viu Deus que era, e Deus los bendijo dizendo: frutificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, la dorada, la cabaya, la lubina. Multipliquem-se. A quanto lhe gusta um pescado? A pouco. E foi la tarde e la mañana en el quinto día. Luego dijo Dios, versículo 24: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. La idea de Dios es que tú seas Señor de la creación que Él ha hecho. Diga amén. Mira o que está ao lado. Deus ha diseñado que tú seas Señor de la tierra. 27, e criou Deus al hombre a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra lo criou, e los bendijo Deus. Então nós fomos criados varão e hembra. Como és? Lo que pasa de esto es cuento del infierno. Deus criou varão e hembra, según su imagen, la imagen de Deus. E los bendijo Deus. E que dijo Deus al hombre e a la mujer? Frutificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. ¿Qué dijo Dios a ti? Entonces no te quejes, las frutas están, los vegetales. Toda ideia de Deus para ti e para mim, para que vivamos saludablemente. A bolheria não foi ideia de Deus. Cuidado com a bolheria que só engorda. E dijo Deus: há tanto que comer, verdade? Pero não hace bem. Isso que está bonito é donos em plástico, com uma fecha de caducidade larga, igual que tu vida será curta. E dijo Deus: e aqui os he dado toda planta que dá semilla, que está sobre toda a terra, e todo árbol que há fruto e que dá semilla, os serão para quê? Comer. E toda bestia de la terra, e aves dos céus, e todo lo que se arrastra sobre la terra em que há vida, toda planta verde lhes será para comer. E foi assim. E viu Deus todo lo que havia hecho, e aqui que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Has leído el capítulo 1 de Génesis? Diga a la persona: enhorabuena. Nunca habías leído, ¿verdad que no? Ahora has leído Génesis 1. Y has visto cómo Dios creó todas las cosas.
para que tengamos e sepamos que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus é Deus de ordem. Diga comigo, Deus é Deus de ordem. Mi Deus é o Deus de ordem. E quero falar pouquinho com nós outros, com todos nós outros, a mim incluindo nesta tarde, sobre o que Deus ha criado. Deus ha criado o homem, a natureza, e Deus é Deus de ordem e criou todo em ordem. O sol, quando nasce, está bajo a autoridade de Deus. Quando vemos a luna, e agora a luna estamos em la fase esta crescente, nueva, é ordem de Deus. As estrelas Ele ordenou e estão aí porque Deus ha puesto ordem em sua criação. E tu, como hecho a la imagen de Deus, há de viver em ordem também. Como és? Como és? Deus cria o homem. E Deus, depois de criar o homem, separa uma nação. Como se chamava e se chama a nação que Deus separou para ser exemplo a outras nações? Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Ok? Deus criou uma nação. E quando salimos de Gênesis e vamos a Levítico, e uno disse assim, ler Levítico é difícil. São leis, sim. Agora mesmo Joel falava que Abraão dá o dízimo antes da lei, antes de Levítico. Antes de que Deus determinara, Abraão lo deu porque dízimo é revelação. Como é? Revelação. Não te sientas obrigado, não lo hagas se não lo sientes. Agora, se sientes e Deus te ensina, hágalo, porque é ordenança de Deus. Ele disse, traed, é a Deus que levamos. Eu desde pequena, jovencita, quando já me regalavam algo, eu separava, empecé a trabalhar e ponia, de primeiro DS, grande, e ponia uns raios assim ao redor, e separava para Deus o que era de Deus. Nunca me ha faltado nada, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Gênesis, é Deus e Senhor de todas as coisas. Não estamos fazendo um favor, nem dando a Deus, é Ele quem nos dá. É o privilégio de que demos. Vale? Amém? Então, Gênesis, criação, e aí vem Levítico, porque já há um povo que há de ser ensinado. E Deus ensina leis em Levítico. Vou ler para os que têm Bíblia em manos. Vamos a Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 18. Não está em pantalla, para que tu entrei em tu Bíblia. Não está em pantalla agora. Gênesis 18. Vamos ver, Rodrigo, algumas leis de Deus para seu povo. Algumas pouquitas. Gênesis 18, 19. E disse assim, diga comigo, cuidado a la mulher. Deus está cuidando a la mulher, porque é uma parte que há de ser cuidada, porque ela é sentimentos. Digam os homens amém. Levítico 18, 19. E não chegarás a la mulher para ter relações com ela, descobrir sua desnudez, mientras está com menstruação. Alguns chamam menstruação porque doele. Não, é menstruação, vale? Não chegue a la mulher, porque é um período para a mulher de dolor. E ela necessita ter paz para passar o período de la menstruação. Isto está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Deus cuida a seu povo. Diga amém. E Deus ensina a seu povo. Diga amém. Vamos a ver. E ele disse mais. Ademais, não tendrás acto carnal com a mulher de tu prójimo. Adultério. Ele está dizendo, não lo haga, porque é contaminação. Os que cometem adultério se contaminam. Que disse Deus? É isto? Sim. Levítico está ensinando. Outra direção, 21. E nos deis
e no deis hijo tuyo para oferecê-lo por fuego a Moloque. Diga comigo, idolatria. Hablou de la mulher em esses poucos versículos. Se vas a ler de Levítico com atenção, descobrirás muitas mais direções de Deus. E está dizendo: não toques a la mulher quando esteja menstruada. Depois disse: não adulteres. E agora, não pratique a idolatria, entregando seus filhos a Moloque, um Deus que tinha uma barriga grande, que tinha fogo, e a gente costumava echar os filhos allí, consumir e queimar al fuego. Diga misericórdia. Seguimos um pouquinho mais e disse: não contamines assim o nome de tu Deus, eu sou o Senhor. 22. Não te echarás com varão como com mulher. É abominação. Que disse? Não te echarás com varão como mulher. É abominação. Está ensinando, é a Bíblia. Não sou eu quem estou dizendo. E sigue. E disse: nem com nenhum animal, bestialismo. Não tenha relação com animal, bestialismo. Deus está ensinando isto ao povo. E sigue ensinando-nos. E mais: não tendrás, nem a mulher alguma se pondrá delante de animal para juntar-se com ele. É perversão. Em nenhuma destas coisas os amancillareis, pois em todas estas coisas se han corrompido las naciones que yo hecho de delante de vosotros. Diga comigo: Deus ensina, Deus cuida e dá direções. Escute a los que querem e entendem los que queiram. Pero a palavra de Deus é clara e nos ensina. E jueves estamos Merinho e eu, o pastor desta casa, querendo ensinar-lhes bases bíblicas para que não andeis com rodeios com o pecado ou julgando com o pecado, pero sim direis: eu sou luz, com o qual não convivo com as tinieblas. Diga amém e aplauda ao Senhor para que despierte. Mais adelante, Deus dá todas estas direções. E para o serviço em santuário, Deus separa a homens. Porque vosotros pensais que aqui entra uno, sube uno em el altar e quer dar palavra, e eu sinto que dou palavra. Não, não, aqui é um processo. Por isso há tantos problemas, que gente que se intitula pastores, se intitulam profetas, se intitulam eu que sei, por aí, vão por aí e fazem loucuras porque não cumprem a palavra e não seguem a palavra. A palavra de Deus disse que é a igreja constituída, quem ordena, quem reconhece o serviço e levanta o homem e a mulher de Deus. Não é uno que por sua conta ou segundo as ganas que lhe deu se levanta e se autotitula eu sou. Nada disso. Diga comigo: não. Então Deus chama a Arão e a seus filhos para exercer uma função de sacerdócio, porque Deus é Deus de ordem. Como és? Seguimos, Luidina, por favor, a ir mais adelante. Ordenou então Deus em serviço do santuário. E ele disse: 1, 2, 3, já toda a igreja lendo, em el tabernáculo. Desde la tarde, estatuto, pondrá em ordem Arão e seus filhos, designios de Deus, para trabalhar em el santuário de Deus. Deus designou Arão como sacerdote. Hoy nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que entrou uma sola vez, abriu, rompeu o velo e entrou à presença do Padre. Ele é nosso sumo sacerdote e por ele nós somos lavados, redimidos, e por ele entramos à presença do Padre, porque ele perdona nossos pecados. Diga amém. Agora,
Deus está falando em el Antigo Testamento para ensinar-nos em el Nuevo e como viver el Nuevo Testamento e agora já com Jesucristo, porque agora nós temos a Jesus, sumo sacerdote, pero em aquele entonces ele está ponendo toda a organização e a ordem para que o povo vá acostumbrando-se e cheguemos então a la dispensação que estamos agora, que é de la graça de Deus, el favor de Deus, através do sumo sacerdote, nossos pecados são perdonados e já não hace falta sacrifícios humanos. Ele pagou o preço da glória a Jesus. Agora, seguinte ponto, eles foram elegidos, pero disse a Bíblia que Nadab e Abiú, os hijos de Aarón que haviam sido designados, tomaram cada um incensário. Braulio, sigue leyendo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del fuego del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego delante del Señor y los quemó. Murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sabe por qué dice que Aarón cayó? Porque Aarón estava enfadado com Deus, porque os hijos haviam muerto. Pero murieron por quê? Ai, pero Denise, como não vai orar uno se el hijo muere? Claro, pero eles haviam sido designados para uma missão. E Deus é amor, pero Deus é justo. Ele é justo, ele não pode ir em contra ele mesmo. Então, como eles correram fogo de qualquer maneira, eles teriam uma assignação, uma ordem de Deus, que seriam eles quem apresentariam as ofrendas. Pero eles belo dia, e mais adelante disse que não bebas mais, que quizás alguns dizem que foi por causa de borracheira. Eles tomaram, vamos allá, esses dois já estão viejos, nós outros somos mais jovens, vamos allá, aquele pastor que vai, aquele pastor nada, aquela pastora, aqueles líderes que nada, dá igual o que digam eles, nós outros hacemos e já está. Eles fizeram isso, correram o fogo e foram apresentar o que não deveriam apresentar ao Senhor, e morreram, porque Deus é santo. Diga comigo: Deus é santo. Com Deus não se burla, irmão. Com Deus nadie pode burlar. Não burles de Deus. Lejos esté de nós honrar a nossos filhos mais que a Deus, ou exponer ao desprecio a vontade de Deus, com o afã de preservar a nossos filhos. Vou repetir, ¿vale? Como Lolis dijo que está bueno. Lejos esté de nós honrar a nossos filhos mais que a Deus, ou exponer ao desprecio a vontade e a ordem de Deus, com o afã de preservar a nossos filhos. Se nós hacemos o que Deus ha dicho, nossos filhos serão bendecidos. Se nós buscamos caminhos e cobrimos pecados de nossos filhos, nós ofendemos a Deus e destruímos nossos filhos. Diga amém. Nadab e Abiú se atreveram a oferecer delante do Senhor lo que Deus não havia mandado. Escucha bem. Deus te pide, dá lo que Deus te pide. Tu coração, tu entrega. Hoje aqui estavam orando às 6:30. Deus te chama, desperta e vem. Deus te chama a um ministério, passe por el processo del ministério, põe em ordem tu vida, porque aqui não sube aqueles que não estão em ordem casados. Nós outros somos uma igreja séria, não exige, não cumple função em lugar nenhum de ministério nesta casa quem não esteja casado devidamente. Por quê? Não sou eu quem disse, é Ele, é Ele. É Ele quem ordena a sua vida, quem nos diz direções que tomar, é Deus. Igual que os que estão tocando em alabança, não podem tocar aqui instrumentos se não são fieles ao Senhor. Todos han de ser fieles com sua esposa, com seus filhos, com suas metas, poner em ordem a casa, todo
todos, os que estão nas câmaras também, aunque jóvenes, os que estão aí detrás, todos han de andar dignamente em santidade delante de Deus, porque a Deus servimos, diga amém. E não é igreja legalista, não. Queremos ensinar-lhes que é uma igreja e somos uma igreja que respeita as ordens e as direções de Deus, porque nosso Deus é Deus. Dígalo fuerte, nosso Deus. Aqueles que exercem qualquer ministério sem ser fieles em dirmos, em cuidar bem das vidas como líder de grupo, ou se hacem a médias, darão contas a Deus. Pero como pastores estamos ensinando, dê tu melhor, honre a Deus, porque Ele é santo e Ele não vai vender a santidade dele por qualquer coisa. Ele permanece sendo santo. Seguimos. Aprendemos então que não se pode adorar ao Deus Santo de qualquer maneira ou segundo nosso antojo. Tem que ser segundo Deus nos ha dicho em sua palavra. Apresenta-te a Deus com santidade. Somos família de fé, amamos a todos e todos os que vêm são amados. Pero os que já estão exercendo o ministério nesta casa, han de entender e andar dignamente como Deus nos propõe. E é em obediência, diga amém. Quarto, ordem em la casa. Aí havia um rei que se chamava Ezequias. E Ezequias caiu enfermo de morte. E então o Senhor mandou um anjo, mandou ao profeta, Isaías, filho de Amós, e disse: assim disse o Senhor, põe em ordem tu casa, porque morirás. A casa nossa tem que estar em ordem, porque a Deus daremos conta de nossa casa, de nossa família. Padres e madres, põe a casa em ordem. E não estou dizendo o armário que deve ser arreglado ou o coche, não. Digo as finanças, digo as relações, digo se está enfadado com tu marido, pida perdão, se está enfadada com tu mulher, pida perdão. Se estás malamente, vivendo malamente, arregla o que tem que arreglar, hable, comunique-se, põe tudo em ordem, porque Deus é Deus de ordem. Ordem em la casa. Que disse aí, Luidina, o quarto, por favor, o quarto. Aí, vamos allá. Devemos viver em ordem em casa. Que disse aí, vindo o profeta Isaías e lhe disse: ordena tu casa. Seguimos. Logo depois, ordem em la família. O apóstolo Pablo, e hoje é ensinança, está falando do matrimônio. Ele disse: mira, você está solteira? Melhor quédate solteira. Aunque a solteira não lhe gusta isso, de verdade. Eu já he dicho isto várias vezes a la solteira e disse: ai, pero se quedar-me solteira para toda a vida, imagina-te vieja, solteira. Vale, quer casar-te, o apóstolo está dizendo: casa-te, não há problema. Casa-te, melhor casar que viver em fornicação, em pecado. Vale? Pero Pablo aconselha, e dentro do conselho Pablo disse assim, 1 Coríntios 7:35, saldrá em pantalha e Braulio vai ler para mim. Por favor, aí está. Quinto, ordem na família. Aí não está 1 Coríntios, não sale? Não. Bueno, leio eu. Esto lo digo para vuestro provecho, não para atender os laços, sino para lo honesto e decente, e para que sem impedimento os acerqueis ao Senhor. Ele está falando que devemos viver honestamente e devemos viver decentemente. Vamos a ver o que é honesto. Graças, Luidina. Honesto. Vamos a já. 1, 2, 3 já. Que atua cumprindo. Como és? Honesto é isso? Sim. Que atua retamente, cumprindo seu dever e de acordo com a moral, especialmente a transparência em los negócios. Isso é ser honesto. Não sei que tipo de negócios tu estás fazendo, pero a Bíblia diz que tu tens que ser honesto. Diga a tu irmão, ser honesto. E para que não dormam. Decente também ele disse,
Persona que é honrada e recta e não comete ações ilícitas, delitivas ou moralmente reprováveis. 1, 2, 3, já. Persona. Isto é ser decente. Seja honesto, seja decente e põe tu casa em ordem. Põe tu coche em ordem. Quando foi a última vez que limpiaste o coche? Quando foi a última vez que ordenaste tu armário? Como foi a última vez que diste na general, quitando coisas viejas? Porque sempre quando vais organizar, encontra, isto para que eu tenho, nada serve. Igual que a alma, se não limpiamos, estamos guardando cosita dentro da alma, guardando trocito que nos hacen dano. Devemos sempre, Senhor, alma minha, Senhor, mira minha alma, estou enojado contra fulano, perdona-me, eu lhe bendigo, Senhor, e limpiar, porque senão guardamos o que nos hace dano. Ponte de pé e vamos ver. Ordem em la maneira de viver. 1, 2, 3, já. Nosso corpo, nossas roupas, nossas palavras, nossos negócios, nossos tratos, nossos acordos, nosso dinheiro, nosso coche. Põe em ordem tua vida. Leia lá a pessoa que está ao lado. Dile a ela, vamos. Põe em ordem tua vida. Esta é honra a Deus, porque nosso Deus é Deus de ordem. Esta casa é uma casa que anda em ordem. Este local foi comprado e está sendo pagado em ordem. As vidas são bendecidas em ordem. São cuidadas em ordem. As ofrendas são administradas em ordem. Os ninhos são cuidados em ordem. Há ordem nesta casa. E tu casa também há de estar em ordem. Se não está em ordem, pida ao Senhor que a partir de hoje siga ou esteja em ordem. Os jovens em los institutos, em las universidades, em ordem. E vamos ler o que disse Gálatas 5. Está em pantalla, Luidina, para que todos leiamos junto com Braulio. 1, 2, 3, já. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, sino si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué estamos enseñando? Isso é doutrina a la iglesia. Para que vosotros y yo, para que nosotros heredamos el reino de los cielos. ¿Queres heredar el reino de los cielos? Busque a Jesús e viva em ordem. Ele te bendecerá. Levanta tu mano, dá um aplauso ao Senhor por sua palavra.